Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mais uma aula do nosso curso básico de ROS, Robotic Operating System. No caso, na aula de hoje, nós vamos falar sobre mais alguns conceitos básicos, como por exemplo os pacotes, os comandos ROSPAC, ROSCD e ROSLS de gerenciamento de pacotes, e também como criar os nossos próprios pacotes, criando a área de trabalho Catkin WS e comando Catkin Make. Então, relembrando, o que são pacotes no ROS? Ou packages, né? São agrupamentos de código-fonte que descrevem nós, serviços e mensagens, todos relacionados entre si. Então, um exemplo de pacote que a gente tem utilizado bastante é o TurtleSim. Tem nós, mensagens e serviços do simulador da tartaruga. Temos também os pacotes ROSPy e ROSCpp, que são pacotes de programação do Python, né, linguagens Python e C e C++, para desenvolvimento de novos pacotes no ROS. E temos também o Standard Messages, que é um conjunto de mensagens padrão que a gente tem utilizado nas nossas atividades. Então, na aula de hoje, nós vamos falar inicialmente sobre esses comandos, né, e depois vamos criar a nossa área de trabalho, Catkin, e depois criar um pacote de exemplo. Então, o comando ROSPEC, ele obtém informações sobre os pacotes instalados no sistema. O comando ROSCD, quando você passa aqui um nome de pacote, ele muda a pasta ou change directory, tá vendo? CD é change directory em inglês, para a pasta do sistema operacional onde está instalado esse determinado pacote que você deu o nome aqui. E o ROSLS, ele lista os arquivos, né? As pastas e os arquivos que estão dentro de um pacote. Então, o ROSPEC, quando você dá o tab, ele dá uma lista de umas 30 opções, né? As mais utilizadas são essas daqui, o Depends, o Find, Help, List e List Names. O ROSPEC List, ele lista os nomes e as pastas onde estão os pacotes instalados no sistema. O ROSPEC List Names lista só os nomes dos pacotes. O ROSPEC Find encontra, né, dá a pasta onde está instalado esse pacote. O ROSPEC Depends, com o nome do pacote, ele lista todos os pacotes do quais esse pacote depende. A gente vai ver aí que um pacote depende de outros. Normalmente ele usa mensagens de outros pacotes ou usa uma linguagem de programação que está definida lá no pacote ROSPy ou ROSCpp, né? Então, todas essas opções aqui são importantes. E se você quer saber mais sobre as outras opções, dá um ROSPAC Help, né, que ele lista aí com mais detalhes todas as opções do ROSPEC. Ou então olha aqui nessa documentação do ROS.org. Então vou passar aí alguns comandos, né, abrir aqui o nosso terminal e executar esses comandos aqui para a gente ver onde está e quais são os arquivos que compõem o pacote TurtleSim, além de algumas opções do ROSPEC, ROSCD e ROSLS. Então, indo aqui para a minha interface, Ubuntu. Estou aqui no Ubuntu 20.04, né, com o ROS Noetic. Isso é muito importante, porque algumas das coisas que a gente vai fazer na aula de hoje já não funcionam mais no ROS Melodic, no Ubuntu 18. Então, executando aqui o comando ROSPAC tab, ele dá todas as opções, lembra que eu falei que é bastante, né? Então, eu vou chamar aqui o ROSPAC List Names. ROSPAC List Names. Então, ele dá a lista aí de todos os pacotes que estão instalados no meu sistema ROS. Tem essa quantidade bastante porque a gente deu a instalação do desktop full, lembra? Né? Então a gente instalou aí quase todos os pacotes do ROS. Vamos lá, ROSPAC, tab, ROSPAC, Find, TurtleSim. Então, TurtleSim é um dos nossos pacotes, está nessa pasta, né? Eu consigo dar diretamente um ROS-LS de todos os arquivos nessa pasta, usando o nome do pacote, TurtleSim. Eu consigo dar um ROS-CD para a pasta onde está esse pacote instalado, né? Então é lá na opt, ROS, Noetic, né, que está aqui. E se eu der um ls aqui, vai aparecer os mesmos arquivos. Né? Já vai ver que esse package.xml é o arquivo que define aí todos os dados desse pacote. Ok, pessoal? Então, vamos retornar aqui aos nossos slides.
Então, a gente deu aí esses comandos no terminal para vocês verem, né? TurtleSim é o nome do pacote de exemplo, mas a gente pode testar e avaliar todos os pacotes que aparecem lá no ROSpec List Names. Bem, outra maneira de você descobrir quais são os pacotes instalados é digitar rosrun tab, né? Então ele lista todos os nomes dos pacotes instalados e você daí, a partir do nome do pacote tab, você descobre todos os nós e, né, tudo que tem dentro do pacote. Então já fizemos isso várias vezes aí usando o nó TurtleSim Node do pacote TurtleSim. Executando esse comando vai abrir aqui o nosso simulador da tartaruga. Bem, como criar os seus próprios pacotes? Então, antes de criar os pacotes, a gente precisa criar uma área de trabalho do ROS, ou Workspace. Então, como criar um Workspace? Basicamente, você tem que criar uma pasta chamada catkin.ws no teu diretório Home. Dentro dessa pasta, criar uma subpasta src, de source, que é para o código-fonte. E daí você entra nesse Workspace e dá o comando catkin_make. Né? Mais detalhes aqui estão na wiki do ROS, né? Mas vamos fazer isso aqui então aqui no nosso ambiente para vocês verem como que ele funciona. Então, vou voltar lá na minha área do Home, né? pwd é um comando que mostra em qual pasta eu estou. Então, usuário Ubuntu aqui no meu Home, clear. Então, a primeira coisa, eu tenho que criar a pasta. Esse "-p" aqui é para ele não perguntar. O nome da minha área de trabalho. Usualmente, a gente usa o nome catkin.ws, que é meio que um default. E dentro dessa pasta, eu preciso da subpasta src. Certo? Então, a partir de agora, eu tenho aqui o meu diretório catkin.ws. Então, eu vou dar um cd para dentro desse catkin.ws. Com tab ele complementa, né? E aqui eu inicialmente só tenho o meu src. Então, agora, para criar a minha área de trabalho, eu tenho que dar o catkin.make. Ok, ele está fazendo ali uma preparação e ao final das preparações estaremos aí com a nossa área de trabalho criada. Eu tenho aqui várias subpastas que foram criadas pelo catkin.make, por exemplo, build, devel e src, que já existia. Então, uma vez criado o Workspace catkin.ws, a gente pode aí criar os nossos próprios pacotes. É interessante lembrar que catkin.ws é apenas um nome utilizado aí pela comunidade do ROS, pode usar qualquer nome de Workspace, né? E essas três subpastas foram criadas aqui, build, devel e src, elas têm informações sobre a estrutura do pacote. E dentro da pasta devel, tem aí um script chamado setup.bash. Lembra que nas primeiras aulas a gente colocou lá um setup.bash, que era para que o ROS pudesse ser reconhecido pelo sistema operacional? Então, para que o ROS, que esses novos pacotes que você está criando sejam reconhecidos pelo sistema operacional, tem que executar esse setup.bash que está dentro do devel, que está dentro do catkin.ws que você acabou de criar. Bem, continuando aí, vamos então criar um novo pacote. Então vamos chamar esse pacote de Beginner Tutorial, seguindo aí o que tem aqui no wiki do ROS, né? E esse pacote depende dos pacotes Standard Messages, ROSCpp e ROSPy. Então, para eu criar um novo pacote, eu tenho que dar esse comando, catkin create package, com o nome do pacote que eu quero e o nome dos pacotes dos quais esse depende, né, que são esses três aqui, dentro da pasta src da minha área de trabalho, Workspace, que eu fiz o catkin create workspace, ok? Então, vamos dar esses comandos aqui dentro do meu ambiente de simulação, aqui, o ambiente do Ubuntu, né? Opa, demorou um pouquinho, ele saiu, só digitar senha de novo, Ubuntu. Então, estou aqui dentro do catkin.ws, muito importante, agora eu tenho que ir para dentro da pasta src, certo? Então, eu tenho que dar cd src. Então, essa pasta inicialmente só tem esse arquivo, cmakeLists.txt. E aqui daí eu tenho que criar o meu pacote, né? Então, voltar ali só para ver qual que é o nome do comando certinho. Então, é catkin create package beginner tutorials com esses três pacotes que são as dependências. Ok? Então, catkin
create package, o nome, beginner tutorial, e agora os pacotes, que é o standard messages, o ROS.py e o ROS.cpp. Observe que eu dou esse comando e ele já cria um conjunto de pastas aqui. Então ele criou a pasta Beginner Tutorial, que está aqui dentro. Aí ele criou esse CMake Lists. E dentro da pasta Beginner Tutorial, ele tem, olha lá, package XML, CMake Lists, include SRC. E é aqui que eu vou ter que colocar o código-fonte do meu pacote. Ok? Então, retornando lá a minha apresentação, então eu tenho aqui dentro da pasta Beginner Tutorials, dentro do Katikin AWS, dentro da SRC, esses arquivos aqui, né? O include SRC, e eu tenho também essa pasta scripts que eu tenho que criar, elas têm código-fonte. O CMake Lists é um arquivo de compilação, que possui a lista dos nós, mensagens e serviços do pacote, e esse package.xml é um arquivo de configuração. Tá? Então, vou dar uma olhadinha nesses arquivos de configuração e compilação, né? O package XML ele contém aí o nome do pacote, tá vendo aqui, ó? A versão, a descrição, e-mail, né? Tudo isso aqui você deve editar. Tem muito mais linhas que estão aqui sobre esses caracteres, né? Menor, exclamação, tracinho, tracinho e tracinho, tracinho maior. Todas as linhas que têm esses caracteres aqui, elas são apenas comentários, certo? E aqui você pode editar, como pode deixar como está também. E o CMakeList.txt contém aí muitas informações também sobre o pacote, né? E muitas linhas são comentários, começadas com cerquilha, tá vendo? E logo em seguida a gente vai utilizar esse arquivo aí para indicar quais os nós que a gente vai estar criando dentro do nosso pacote. Então agora vamos ver como é que a gente vai criar um nó em Python, na linguagem Python, dentro desse nosso workspace e dentro desse nosso pacote Beginner Tutorials. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar na pasta do Beginner Tutorials, né? Como o nosso nó é em Python, eu tenho que criar uma pasta scripts e entrar nessa pasta e daí colocar o código-fonte. Aqui então eu tenho um site da internet aqui, GitHub, que contém o código-fonte desse código talker.py, que ele vai publicar num tópico. Então, nesse wiki do ROS aqui, no tutorial do ROS, Writing Publisher Subscriber em Python, ele tem informações aí que eu estou seguindo, né? Então, deixa eu colocar isso aqui no nosso ambiente. Né? Então, tem aqui o meu Beginner Tutorials. Então, eu tenho que criar a pasta scripts, entrar nessa pasta, e daí pegar aqui aquele comando. Tá? Eu vou deixar esse comando pronto ali nos comentários aqui na descrição desse vídeo. Aí você vem e copia ele aqui. Ó, wget, raw.githubuser.com, ROS, tutorials, noetic, ROS.py, talker, listener, talker. Então, apertei Enter aqui, ele vai pegar e vai puxar esse código. Tá vendo aí, talker.py? Vou só dar um more, que é mostrar aí as primeiras linhas desse arquivo. Ó, é um código-fonte na linguagem Python, né? Que vai explicitar aí, que vai ter tudo que o nosso nó vai fazer, né? Eu já vou mostrar isso aqui com mais detalhes para vocês. O que eu quero mostrar agora é uma coisa muito importante. Eu tenho também que informar para o meu Beginner Tutorials, né, que eu criei esse nó. Então, para isso, eu vou ter que editar o outro arquivo que está aqui, ó. Então, eu fiz isso aqui para colocar o código-fonte dentro da pasta scripts, dentro do Beginner Tutorials. E agora eu preciso informar usando o CMakeList. Então, eu vou ter que editar esse CMakeList.txt dentro da pasta do meu Beginner Tutorials e colocar essas duas linhas aqui, tá vendo? Essas três linhas. Katikin install Python, dizendo que eu tenho um programa dentro da pasta scripts chamado talker.py e que esse programa ele vai ser um dos meus nós desse meu pacote. Ok? Então deixa eu mostrar isso para vocês ali. Então eu vou precisar
sair da pasta scripts, voltar aqui na pasta do meu pacote, né? E tá vendo que tem lá o cmakelist.txt, então eu preciso editar isso, vou usar o comando gedit, cmakelist, o tab completo. Aqui abri o meu editor e nesse editor eu tenho que colocar aqui essas duas linhas na última, né? Tem que descer aqui e colocar na última linha desse arquivo. Esse arquivo é grande, tem lá, né, seus 300, 200 e poucas, 200 e poucas linhas. E aqui eu tenho que colocar essas linhas. E para cada nó que eu for criando dentro do meu pacote, eu preciso colocar uma linha como essa, informando que ele é um código-fonte, qual é o nome do script, né, qual é o nome do código e o que eu vou fazer com ele. Então, editei o meu cmakelist, salvei, né, fecho aqui o editor. E agora eu estou pronto para executar esse meu pacote. Antes de executar, deixa eu mostrar para vocês aí o que ele faz. Então, está aqui o código-fonte, né? Ele tem ali no código que a gente baixou, tem um disclaimer, que tem umas 50 linhas aqui no lugar dessa linha 2. Então, vou mostrar esse código passo a passo, o que ele está fazendo. Então, usando aqui o editor gedit, eu tenho aqui o código inteiro numa página, né? Eu vou mostrar eles parte a parte. Então, a primeira parte do código, ele basicamente importa, tá vendo lá o ROSPy? Então, esse ROSPy é a biblioteca, lembra que eu falei? Né? Que ele utiliza para integrar a linguagem Python com o ROS. E também usa a mensagem padrão, Standard Messages, mensagem do tipo string. Esse nó, ele é chamado talker porque ele publica um texto no tópico /shutter. Né? Então ele fica continuamente publicando uma mensagem a cada décimo de segundo. São 10 mensagens por segundo, que é 10 Hz, e a mensagem é Hello World, seguido de uma unidade de tempo do Linux aqui. E além de publicar isso no tópico, ele também mostra essa mensagem nos logs do ROS, com o comando rospy.login. Então, vamos olhar isso aqui com um pouquinho de calma, né? Então, esse talker é uma função do Python. Tá vendo que ele cria um publisher, rospy.publisher, chamado shutter, que escreve um string. E ele chama isso de pub. Aí ele inicializa o nó do talker, né, que é um init node do rospy, e daí ele diz quantas vezes por segundo esse rospy, esse nodo vai publicar nesse tópico, que é 10 vezes por segundo. E daí ele entra num while aqui, né, enquanto não terminou a execução, né, não deu um Ctrl C ou aconteceu alguma coisa com o ROS, ele cria essa string hello world, valendo aqui o tempo do rospy. Esse %s quer dizer que ele vai colocar isso aqui como informação de texto, e daí ele dá o loginfo e publica isso daí e dá um sleep. Esse sleep ele vai demorar, então, se é 10 vezes por segundo, ele vai demorar um décimo de segundo aqui no sleep e vai ficar repetindo esse código, né, enquanto o nó estiver ativo. E daí aqui tem só a finalização, né, que é se o talker sofreu uma interrupção, ele, né, pass, quer dizer que ele não faz nada, simplesmente sai. Né? Isso vai acontecer quando a gente fizer o Ctrl C no terminal que está executando esse nó. Ok, pessoal? Então agora para pegar esse workspace e tornar ele executável, né, pegar esse nó que está dentro de um pacote, tornar ele executável, eu tenho que dar esses comandos aqui. Tá? Então eu tenho que ir lá na pasta original do meu workspace e dar o comando catKingMake. Lembra que a gente né, é, criou o ambiente de trabalho, o workspace lá nessa pasta? Então sempre que a gente for adicionar alguma coisa nesse workspace, adicionar algum nó de algum pacote, eu tenho que dar esse catKingMake. E daí eu vou dar o ROSRun no meu pacote, né, Beginner Tutorials, o meu nó, talker.py. Então vamos fazer isso aqui dentro do ambiente do meu Unix. Então tem que voltar agora, né? cd.ponto volta uma pasta, cd.ponto volta outra pasta. Aqui agora eu tenho que dar o catkin make, que ele vai interpretar, compilar, identificar. Aqui no Beginner Tutorials agora tem um nó, tá vendo? Então ele criou essa pasta, ele identificou que existem nós dentro desse pacote, né?
E agora eu tenho que dar também o source devel barra setup.bash. Para que isso? Para que o ROSRun reconheça esse pacote. Então agora eu posso dar ROSRun, aí eu dou aqui o nome do pacote, beginner, né? Beginner tutorial, com o tab ele completa. E agora o nome do nó, que é talker.py. E o que esse nó vai fazer? Né? Ele vai executar imediatamente. Por que deu essa mensagem de erro? Porque eu esqueci de executar o ROSCore. Então vou abrir um novo terminal aqui, Ctrl Shift T, dar o ROSCore, né? E executando o ROSCore, agora eu posso criar o meu nó Talker dentro da package Beginner Tutorial e ele vai começar a escrever aquele Hello World com uma informação que é um número de segundos aqui do relógio do computador. Ok, pessoal? Então, voltando aqui para os nossos slides, só para finalizar nossa apresentação. Então, a hora que eu executo isso aqui, ele está mostrando essas informações e eu consigo verificar se está mesmo publicando. Eu consigo, com meus comandos ROSTopic, olhar lá em outro terminal, né, se esse tópico existe, se ele está sendo publicado, quantas vezes por segundo e o que informação que está sendo publicada nele. Então, eu vou fazer isso aqui no outro terminal do meu... Né, criei aqui um outro terminal. Então, ROSTopic list, aparece lá o shatter, ROSTopic hz nesse barra shatter, vai me dizer quantas vezes por segundo ele está sendo publicado. Né? Olha lá, 9,90, quase 10 vezes por segundo. E se eu der o ROSTopic echo barra shatter, ele vai mostrar a informação que está sendo publicada pelo meu nó publicador. Está vendo lá a informação correndo, que é a mesma informação que está aqui nesse terminal, sendo ecoada e colocada no log. Ok, pessoal? Na hora que eu der o Ctrl C aqui, ele vai parar de publicar e o aqui também parou de correr. Significa que o nó não está mais publicando. Certo, pessoal? Então, vimos aí na nossa aula de hoje como fazer um pacote que tem um nó e dentro desse nó ele executando com o ROSRun. Nos próximos vídeos a gente vai ver como criar novos pacotes, pacotes que leem de tópicos e também revisar todos esses conteúdos. Obrigado, até a próxima.